Vamos começar então com as grandezas físicas. Primeira aula aí da gente mais técnica, né? Tá? Então, o endereço do canal do YouTube está aqui. Alguma coisa eu coloco também lá no Facebook, mas certo mesmo que está dentro do canal do YouTube, tá? Uma pergunta que muita gente faz: por que eu tenho que estudar física se eu estou fazendo curso de engenharia? E aí eu volto numa coisa que eu já falei um pouco na aula experimental, mas nem todos estavam presentes nela, tá? A gente tem um tripé entre ciência, tecnologia e inovação, que é o seguinte: quando eu estudo ciência, seja ela básica ou aplicada, eu estou estudando como a natureza é, os fenômenos da natureza. E eu preciso deste conhecimento para conseguir criar tecnologias, tá? Logia, estudo das técnicas. Essas tecnologias, elas são baseadas em conhecimento científico. E quando eu crio uma tecnologia nova que tem um mercado para ela, isso vai para o ramo da inovação. Então, para fazer tecnologia, para fazer inovação, você precisa ter embasamento científico, tá? Então, é por isso que vocês têm aula de física, para conseguir entender os processos da natureza e conseguir propor novas tecnologias aí na área de atuação de vocês, tá? E por que a gente vai começar com as grandezas físicas, tá? A física é uma ciência que estuda o comportamento da natureza e usa a linguagem matemática quantitativa para fazer esse estudo e para descrever os fenômenos. Então, a gente precisa aprender a tratar com grandezas quantitativas, que é a maior parte das grandezas tratadas aí na física. Na verdade, na física não tem nenhuma grandeza qualitativa, né? Diferença entre quantitativa e qualitativa. Em geral, a quantitativa é aquela grandeza que pode ser expressa por um número e que faz sentido fazer cálculo de média e desvio padrão com esse número. Qualitativa ou não é numérica, como por exemplo cor, né? Rosa, branco, amarelo, vermelho, é uma característica que você pode dar aí até na teoria do circuito, mas não é qualitativa. Ou, por exemplo, o CPF de cada um de vocês é uma grandeza ordinal, porque ela, apesar de ser expressa por um número, ninguém faz média de CPF, né? Então ela não é uma grandeza quantitativa, tá? Na física, a gente trabalha com grandezas quantitativas e essas grandezas, elas são expressas em unidades de medida, que são padronizadas, tá? Essa padronização nas unidades de medida, ela surge inicialmente por uma questão comercial, né? Eu quero vender 10 quilos de alguma coisa e quem garante que o que eu chamo de quilo é o que a outra pessoa chama de quilo, né? Ou eu vou vender, encomendar aí 1 quilômetro de estrada, será que o que eu chamo de 1 quilômetro é a mesma coisa que as outras pessoas entendem por 1 quilômetro, né? Então, para isso, a gente precisa trabalhar dentro de medidas padronizadas. Nós vamos adotar o Sistema Internacional de Unidades. Tem aqui o link de um artigo bem interessante, fácil de entender, do Brasil Escola, com história do Sistema Internacional de Unidades. Existe outro sistema? Sim. Existem dois grandes sistemas. O mais robusto, que tem o maior número de países que fazem parte, é o Sistema Internacional. E existe também o Sistema Britânico de Unidades, que é usado essencialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. No sistema que a gente vai trabalhar, que é o internacional, as unidades mais conhecidas, outras nem tanto, né? O metro, segundo, quilograma, mol, candela, Kelvin, ampere, tá? São as grandezas mais conhecidas. Acredito que mol vocês devem lembrar lá da química do ensino médio. Candela, não sei se alguém já ouviu, é
pouco usual no cotidiano, e Kelvin para temperatura, provavelmente vocês ouviram falar também por conta do ensino médio, mas no cotidiano a gente usa muito mais temperatura Celsius, né? Ou centígrados, né? E o ampere da corrente elétrica, né? Tá. Notem que essas unidades, elas têm símbolos, e esses símbolos eles são também padronizados. Então, metro é M minúsculo, segundo é S minúsculo. Quilograma, K minúsculo. Por que que aqui o K tem que ser minúsculo? Porque o K maiúsculo é Kelvin. Então, se você coloca K maiúsculo G, você está dizendo que é Kelvin vezes grama. Alguém da área técnica não pode cometer esse erro. Ainda mais se você colocar isso num relatório que tiver sua assinatura, né? Tá? O ampere, A maiúsculo, porque é nome de alguém, né? O Joseph Marie Ampère, né? No sistema internacional, nós temos uma divisão entre grandezas fundamentais e grandezas derivadas. As fundamentais são aquelas que têm uma definição própria, baseada em algum fenômeno da natureza. As grandezas derivadas, por sua vez, elas são composições das grandezas fundamentais. Quem define essas grandezas é o Sistema Internacional do Metro, a sede dele, né, onde todos os países que são signatários desse tratado se reportam, é o Instituto do Metro na França. É uma organização bastante antiga, e eles cuidam da padronização das grandezas das unidades de medida para todo mundo. Cada país tem o seu representante local, cada país que faz parte aí, né, desse grande tratado, e o representante local, que se reporta sempre a esse órgão internacional, ele tem nomes diferentes em cada país. No Brasil, a gente tem, na verdade, dois órgãos que fazem isso, né? A maior parte fica pelo INMETRO, Instituto Nacional do Metro, tem essencialmente o mesmo nome do Instituto francês, só que em português, e algumas coisas são estabelecidas via Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Mas os dois órgãos, eles têm uma relação estreita para algumas áreas, e o que se reporta, aí, o que faz parte da organização internacional, é, de fato, o INMETRO. Esse instituto... Está todo mundo me ouvindo bem, gente? Vocês estão tão calados que acho que tem gente dormindo, viu? Estamos vendo sim. Aqui sim. Tá bom. Prestando atenção na... Joia. Esse Instituto do Metro, ele cuida, inclusive, da evolução das definições. Por quê? Eles estão sempre modernizando, claro que é um trabalho, além de muito meticuloso, um trabalho também muito cansativo, né, o que eles fazem, porque eles têm que garantir que o metro, o quilograma, o segundo, em qualquer lugar do mundo, seja o mesmo. O primeiro metro foi uma barra, a foto não é tão boa, que é uma foto antiga, né? Essa aqui não é a barra original, na verdade é uma que fica para ser confrontada, né? É uma barra de irídio que hoje é uma peça de museu, né? Ela tem o comprimento de 1 metro. E como é que você faz para ter 1 metro? Você, né, vai lá na França, né? Era assim que funcionava. Compara a sua barra com a barra que está aqui originalmente, e daí, se elas forem iguais dentro de uma escala de precisão pré-estabelecida, você tem um padrão secundário, né? E aí cada país que faz parte da organização do metro tem o seu padrão secundário, e a partir dele são produzidos outros métodos, de maneira que isso tem toda uma escala, até que, pense no trabalho que isso dá. Pense que a régua que cada um de vocês tem, ou as réguas e as trenas que vocês têm em casa, elas são todas
iguais. Não no mecanismo, mas no comprimento. 1 metro é 1 metro em qualquer uma delas, em qualquer país, e também na França, onde está aí a sede do Instituto do Metro. Tá? Conseguir isso não é uma tarefa fácil, tá? Hoje em dia, o metro passou aí por várias definições, essa foi a primeira, depois ele foi uma fração de um meridiano, e quem quiser ler a história do metro, ela é muito interessante e muito longa, eu só vou mostrar a definição atual, tá? Aqui a gente tem o quilograma padrão, também peça de museu, né, porque esses padrões físicos, um objeto, eles são muito vulneráveis. A ideia que surgiu a partir da perda da libra padrão, que foi destruída num bombardeio na Segunda Guerra Mundial, era de que um objeto físico que seria o padrão, ele é muito frágil porque ele pode ser destruído. Então a ideia, desde então, passou a ser a de buscar definições que não fossem presas a objetos, mas sim a fenômenos. Aqui a gente tem a velha balança de Cavendish, que é uma balança de torção, que era usada para estabelecer o padrão de carga elétrica, de unidade de medida de carga elétrica, que era o coulomb. Um tipo de balança muito, muito difícil de ser construída e quase impossível de ser mantida calibrada. Tá? Hoje, as definições das grandezas fundamentais são essas aqui. Tá? As grandezas fundamentais são comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Unidade. Uma coisa é a grandeza, outra coisa é a unidade, porque essa unidade é a unidade do sistema internacional. Se você for para o sistema britânico, a unidade é outra. Tá? Unidade de comprimento, metro. Símbolo, M minúsculo. Unidade de tempo, segundo, S minúsculo. Massa, quilograma, K minúsculo, G. Corrente elétrica, ampere. Temperatura, Kelvin, K maiúsculo. Ampere e Kelvin são nomes de pessoas, por isso o símbolo é maiúsculo. Mol para quantidade de matéria e candela, CD para intensidade luminosa. E a definição? Essa é a definição atual, tá? Como é que eu faço para obter 1 metro? Eu preciso ter tecnologia para construir um equipamento que mede o espaço percorrido pela luz num vácuo nessa fração de 1 sobre aproximadamente 300 milhões de segundos, ou seja, uma fração muito pequena. Isso é feito, em geral, com laser. Tá? Os equipamentos usados aí para ser o padrão primário de metro, eles trabalham normalmente com laser. Todo país signatário do metro tem um equipamento que faz essa medida. O Brasil tem o seu, claro, que estabelece o metro padrão naquele país. O tempo, o segundo, ele é estabelecido a partir de um relógio atômico baseado em césio como elemento, e ele equivale a esse número aqui de transições de energia dentro de um átomo de césio. Na verdade, na camada vermelho alaranjada, tá? Mais especificamente. O quilograma, ele na verdade está baseado na constante de Planck, está baseado no carbono 12. Tá? O ampere, por sua vez, o ampere passou a ser a unidade padrão, né, em detrimento do coulomb, pela dificuldade de medir o coulomb. Hoje o coulomb é uma grandeza derivada e o ampere que é a grandeza fundamental. O que é um ampere? O ampere equivale à passagem deste número aqui de cargas elétricas elementares em 1 segundo, produzindo uma força de 2 vezes 10 a menos 7 newtons entre 2 fios passados de 1 metro, ou seja, um equipamento com circuito, né, que tem essa especificação,
e que tem essa força, e aí isso define a corrente de 1 ampere. É uma corrente alta, tá? Em geral, quando a gente trabalha com corrente, a gente usa mais miliampere ou microampere, porque 1 ampere é uma corrente bastante alta, né? Muitas vezes as pessoas falam em ampere, mas na verdade ele está falando em mili ou microampere, e não em 1 ampere. Kelvin está baseado num termômetro bastante complicado de pressão e na medida do ponto triplo da água. No cotidiano a gente usa muito pouco temperatura Kelvin, usa mais o grau Celsius, grau centígrado, tá? E aqui um detalhe, não é grau Kelvin, isso não existe, tá? Kelvin não é grau, é uma unidade em si. O grau Celsius ou Fahrenheit, ele é proporção apenas, tá? Por isso que aparece o termo grau. O mol, que é a quantidade de matéria, está baseado no número de Avogadro, e a candela, que mede a intensidade luminosa, uma candela corresponde à intensidade luminosa da frequência monocromática de luz de 540 vezes 10 a 12 Hz. Tá? Então, quem faz parte do Instituto do Metro tem acesso aí ao como construir equipamentos que façam essas leituras para que se tenha aí o metro padrão do país, né? Ou o segundo padrão, ou o ampere padrão. Tá? Não são tecnologias simples, mas qual é a ideia? Qualquer país do mundo que é signatário do metro, do sistema internacional, ele pode, né, construir um ou mais equipamentos para ter essas leituras padronizadas. Não é mais como antigamente, em que você precisava ir até Paris para verificar se o metro era igual ao metro que estava lá, né, ou quilograma, ou qualquer uma outra dessas unidades. Tá? Além das unidades, nós usamos os chamados prefixos. Os prefixos vão de 10 a menos 24 até 10 elevado a mais 24. Tá? Então, vamos pensar em alguma coisa que a gente tem aí no cotidiano. Metro. 1 metro estaria aqui. Tá? Eu posso ter decammetro, hectômetro, quilômetro, esse já é comum, quilômetro, né? Megametro, gigametro, né? Indo até iotametro, que é 10 a 24. Ou eu posso usar múltiplos reduzidos, menores. Decímetro, nem tão usado. Centímetro, muito usado. 1 metro dividido em 100 partes. Milímetro, né? 1 metro dividido em 1000. Micro, divisão por 1 milhão. Nano, divisão por 100 milhões. Pico, 10 a menos 12, femto, 10 a menos 15, vai até o iota com 10 a menos 24. Tá? É muito comum hoje, o giga e o mega passaram a ser comuns por conta da internet, né? Por conta da informática, no geral, porque o byte ele acabou ficando uma unidade muito pequena, né? Ao contrário do ampere, que é uma unidade muito grande. Então, não faz muito sentido mais falar em espaço em bytes, a gente fala em megabytes, gigabytes ou até mesmo, né, terabytes. Por exemplo, os HDs de 20 e tantos anos atrás, eles tinham na faixa aí de 100 mega, eram considerados muito grandes. O primeiro HD de 150, 200 megas, 500 mega que chegou no mercado custava uma fábula, né? Hoje em dia a gente já pensa em tera, né? Ou meio tera, 500 GB, ou 1 tera, que já virou o padrão, já tem HDs disponíveis aí no mercado, fácil de ser encontrado, de 2, 3 terabytes. Né? Se for para servidor, então, isso aqui fica muito maior. Mas é uma grandeza enorme, né? 1 terabyte é 10 elevado a 12. Né? Milhão vezes milhão, tá?
E como é que a gente trata as conversões entre as unidades, que é uma coisa que a gente vai usar bastante logo no início agora? Alguém tem pergunta a fazer, gente? Algum comentário? Só uma coisa que eu perdi. Quanto que é mesmo que o senhor falou do milímetro? É 1 dividido por 1000? 1000. Ah, beleza. Ele é 1000. Beleza, obrigado, professor. Vamos ver aqui, por exemplo, como é que a gente faz as conversões de unidades. Ó. Muito comum quilômetro por hora, e a gente deve usar bastante o metro por segundo para velocidade. Como é que a gente faz a conversão? Olha só, quilo, o K, ele corresponde a 1000, 10 ao cubo, tá? Então, quilômetro significa 1000 metros, 10 a terceira metro. Uma hora corresponde a 60 minutos e, por sua vez, 60 minutos corresponde a 60 segundos. Então, a gente tem que uma hora é igual a 3.000, deixa eu fazer aqui embaixo, uma hora é igual a 3.600 segundos. Reparem que é incômodo ficar trabalhando com 3.600 e é mais fácil fazer o cálculo se eu chamo isso aqui de 3,6 vezes 1000, vezes 10 a terceira. À medida em que vocês forem criando familiaridade com o uso em potências de 10, vocês vão descobrir que é muito mais fácil fazer o cálculo com a potência de 10 do que enchendo de zeros à direita ou à esquerda, tá? Então, quanto vale um quilômetro por hora? 1000 metros dividido por 3.600 segundos, tá? Ou seja, 1 dividido por 3,6, já que aqui eu vou dividir 1000 por 1000. Tá? Então, o que significa uma velocidade de 20 metros por segundo? É difícil ter noção de rapidez quando a gente trabalha em metros por segundo, porque vocês pensam mais em quilômetros por hora, tá? Porém, em termos de perícia e algumas atividades aí da engenharia, vocês precisam aprender muito a pensar, em termos de metro por segundo. E o motivo é simples, tá? O segundo é muito mais próximo de nós. Por quê? Um segundo é aproximadamente o tempo que você demora para piscar o olho. Então, 20 metros por segundo significa que você viu um objeto, piscou o olho, né? Fechou o olho e abriu. Quando você abriu, o objeto estava 20 metros deslocado da posição original. Ou seja, é uma velocidade muito alta. Né? 20 metros não é uma distância pequena para ser percorrida em um segundo. Quanto que isso representa em quilômetros por hora? Bom, 20. Se 1 quilômetro por hora, como a gente vê aqui, 1 quilômetro por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metro por segundo, então 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Foi o que eu fiz aqui. Então, no lugar do metro por segundo, 3,6 quilômetros por hora. 20 vezes 3,6, 72. Então, 20 metros por segundo é igual a 72 quilômetros por hora. Ao contrário, 80 quilômetros por hora, que é uma velocidade, quando a gente está na estrada, parece ser uma velocidade baixa, né? A gente fica, nossa, só 80, né? Quilômetro por hora, 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Isso dá aproximadamente 22,2 metros por segundo. Não é tão baixo assim. E 90 metros por segundo? Quanto será, hein? Imagina só, você olhou, o objeto está aqui, piscou o olho, quando você abriu ele está aqui. Ele saiu desse ponto e foi parar 90 metros distante daquele ponto num piscar de olhos, em um segundo.
fazendo a conversão, 324 km por hora. Tá? É uma velocidade já típica de Fórmula 1, né, dos carros de corrida. Então pense no seguinte, o tempo médio entre um piloto ver alguma coisa e acionar o freio é de 2 a 3 segundos. Então, um piloto de Fórmula 1, às vezes a gente olha uma imagem e vê, nossa, o cara não viu que ia bater? Não viu, não. Porque entre ele ver, perceber que tinha perigo e acionar o freio, ele já tinha se deslocado ali de 180 a 270 metros. Né? Ou seja, ele já tinha batido. Ele não conseguiu acionar o freio a tempo. Então, alguns acidentes que ocorrem aí nessas corridas, que a gente fica olhando e fala assim, puxa vida, mas o cara não viu aquilo? Não viu, não. Quando viu, já era tarde, né? Porque a velocidade ali era muito alta. Ele está lá entre 80 e 90 metros por segundo ali, o tempo quase que todo. Tá? Tudo bem, gente? A gente vai trabalhar um pouco com área e volume também. Ó, o que é 1 metro quadrado? 1 metro quadrado é 1 metro por 1 metro. Então, 1 metro aqui e 1 metro aqui. Isso significa quantos centímetros aqui dentro, quantos cubos de 1 centímetro eu posso colocar dentro de um espaço de 1 metro por 1 metro. 1 metro quadrado é igual a 100 centímetros vezes 100 centímetros, o que dá 10 elevado à quarta centímetros, ou seja, 10.000 centímetros quadrados. Então, se você pegar aí umas pastilhinhas daquela de 1 centímetro por 1 centímetro, pastilha de vidro, e quiser cobrir 1 metro com aquilo, você precisa de 10.000 pastilhas de 1 centímetro de lado para cobrir 1 metro quadrado. E se for um cubo? Um cubo é uma caixa com 1 metro por 1 metro por 1 metro. A base dela é de 1 por 1. Aqui em cima, 1 por 1 também. Né? Então, 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. Quantos cubinhos de 1 centímetro quadrado eu posso colocar aqui dentro? Metro vezes metro vezes metro. 1 centímetro, desculpe, 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Isso dá 1 milhão de cubinhos. Tá? Então, se você tiver cubos de 1 centímetro de lado e quiser preencher um cubo de 1 metro de lado, você precisa de 1 milhão de peças. Bastante, né? E a unidade de tempo que a gente usa, ela tem uma peculiaridade, tá? O sistema internacional de unidades, que é o que a gente está usando, ele é essencialmente decimal, tá? Ou seja, baseado em múltiplos de 10. O sistema britânico de unidades, ele é baseado no 6, ele é um sistema sexagesimal. A unidade comum aos dois é a unidade de tempo. A gente mede o passar do tempo na mesma unidade que os britânicos, que os americanos. Essa conversão não existe, né? Se você chegar num país que usa o sistema britânico, você não sabe qual é a sua altura nem qual é o seu peso, porque você tem que pegar a calculadora e fazer a conversão de metro e centímetro para polegada e de quilograma para libra. Né? Então, não é uma coisa muito confortável ficar fazendo esse cálculo toda hora, mas o relógio é o mesmo. Por quê? Porque a gente usa o mesmo. Tá? E o sistema britânico que deu origem a essa unidade de tempo, que é o segundo. Então, ela é baseada no 6. Isso dá algumas confusões, especialmente quando a gente mistura decimal com sexagesimal.
Por exemplo, meia hora, 0,5 hora, corresponde a 30 minutos, e não 50. 3/4 de hora, os britânicos usam muito esse 3/4, 1/4, né? Que é o 0,75 hora, em termos decimais, corresponde a 45 minutos, tá? 1/4 de hora, 0,25 hora, 15 minutos. E 1/3 de hora, 20 minutos, tá? Os britânicos e os americanos, eles usam muito essa terminologia aqui, né? 3/4, 1/4, 2/8, né? 3/8, por aí vai, que é usada em quem já trabalhou com polegada, né? Cano de 3/8, cano de 3/4, né? Isso tudo em polegada. Por quê? Porque está baseado no 6. E onde é que isso dá confusão? Dá confusão em coisas como essa aqui, ó. Se você tem um intervalo de 1 hora e quer aumentar esse intervalo em 10%, e aí muita gente boa diz, vai aumentar em 10 minutos. Não vai, não. Sabe por quê? Porque 10% de 1 hora não são 10 minutos, são 6 minutos. Então, 66 minutos. Tá? Imagine o seguinte, você tem lá um setup de uma máquina que ele ocorre em 1 hora. Você recebe uma ordem de que tem que fazer alguns procedimentos para reduzir esse setup em 20%. Tá? 20% não são 20 minutos, gente. Não é reduzir de 1 hora para 40 minutos. Quem te deu essa informação aqui tem que saber que 10% de 1 hora é igual a 6 minutos. Logo, 20% de 1 hora são 12 minutos. Aí você faz tudo o que foi pedido e chega num setup novo de 48 minutos. E acha que está perfeito, né? Aí vem seu chefe e diz assim, putz, mas eu pedi para reduzir para 40 minutos. Ele, não, não, não. Você pediu errado, amigo. Você pediu para reduzir em 20%. 20% de 1 hora são 12 minutos. Então, eu estou certíssimo em ter um setup de 48 minutos. Foi isso que você pediu. Porque muitas vezes as pessoas confundem aí fazem confusões homéricas na mistura desse percentual, que é decimal, com o sexagesimal da hora, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor? Ô, professor, só uma dúvida. Então, obrigatoriamente, quando dá 10% de 1 hora é 6 minutos e isso Sim. aí não muda? Não. Não, pelo seguinte, olha só. 1 hora... Uma hora corresponde a... Ops, verde não. Fica horrível para ver, né? 1 hora corresponde a 60 minutos, certo? Quanto é? Se 60 minutos corresponde ao todo, a 100%, quantos minutos correspondem a 10%? Como é que você faz a conta? X é igual a 10 dividido por 100 vezes 60. 0,1 vezes 60 é 6. Então, 10% de 1 hora são 6 minutos. Tá? Como é que os ingleses... Por que os ingleses fizeram a partida de futebol com 45 minutos? Por que isso é estranho? Porque é 3/4 de hora com um intervalo de 1/4 de hora mais 3/4 de hora do
tempo seguinte. E aí, como é que eles fazem a conta? 1/4, 3/4 é 4, 4, 4, 3 mais 1 mais 3, dividido por 4, isso dá, então, 7 quartos de hora de duração, né? 1h30, 6 quartos, que é o mesmo que 3 meios, que é o mesmo que 1,5. Ups. 1,5 hora de duração da partida, com mais 15 minutos, que é aí o 0,25%, né? 1/4 de hora de intervalo. Tá? Porque eles fazem a conta assim, usando as frações, né? É típico isso do sistema britânico. Você imagina o seguinte, inclusive a moeda britânica, ela é muito complicada de ser trabalhada porque os múltiplos dela não são decimais, né? Então, a fração de libra, ela não é decimal, ela é sexagesimal. Ela não é, de fato, uma moeda muito usada em trocas comerciais, até pela dificuldade enorme que é fazer conta naquilo. E os ingleses fazem conta sem grandes problemas naquela moeda deles, tá? Inclusive, um dos motivos pelos quais eles nunca quiseram entrar na zona do euro era imaginar a dificuldade que seria para o inglês fazer contas num sistema decimal. Ok? Pessoal, já está disponível para vocês aqui uma atividade 1, sobre grandezas físicas. Já tem até alguém que entregou. Olha que legal. Vocês enxergam essa atividade assim. Ok? Nós temos aqui 5 exercícios fáceis, só para ver se vocês ficaram com dúvidas nessa parte da aula de hoje. Eu acredito que são 15 para as 10, acho que em 10 minutos vocês conseguem resolver esses exercícios, tá? Eu peço então a vocês que tentem fazer os exercícios e daqui a 10 minutinhos eu faço a correção deles, tá? Aonde que eu Enquanto isso, consigo acessar essa atividade? Desculpa te interromper. você vai entrar na equipe Física 1, canal geral, trabalhos. E aí vai aparecer para você, você já deve ter Física 1, diagnóstico eliminar, e agora você tem grandezas físicas, atividade 1. Clicando nela, você não vai enxergar isso, mas sim isso aqui, tá? E aí, clicando na atividade, aparece. Se você tiver no computador, aparece nesse formato. Se você tiver no celular, vai aparecer nesse formato também, tá? É só ir fazendo exercício. Pelo celular. Tá, pelo celular você vai ver assim. E aí você vai fazendo exercício, marcando as respostas, tá? Clicando. E aí, depois que você clicar em todas, você dá um enviar. Tá ok, muito obrigada. Tá? Nada, imagina. Professor, essas atividades já vão valer como ponto daqueles 3 pontos de 4, né? Das atividades complementares? Não, aqueles 4 pontos, eles vão vir do laboratório. Isso aqui, na verdade, já vai entrar na minha avaliação da prova oficial. Ok. Tá? Na Física 1 eu tenho 6 pontos da teoria e 4 pontos do laboratório. Isso já fazer todos esses exercícios, entendo, eu comentei isso na aula passada, mas enfim, vale sempre repetir, né? Dos 6 pontos que eu tenho, alguns deles vão ser atribuídos a ter feito todos esses exercícios, né? E então eu vou atribuir 2 pontos para isso e 4 pontos para a prova oficial. Beleza, valeu. Tá? E aí não se preocupem com a nota deste tipo de atividade, porque eu vou contar, na verdade, se fez ou não fez.
tá? Se tentou ou não tentou. O quanto que você vai aparecer para você é porque eu quero que você saiba já automaticamente se acertou ou errou, tá? Só por isso. Mas depois no cômputo aqui da planilha que eu monto, eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou tirar um instantâneo aqui dos presentes, porque depois eu preciso lançar essa presença lá no sistema, tá? Então deixa eu baixar a lista. Ok. Gente, fiquem à vontade em fazer os exercícios. Se alguém tiver pergunta, pode fazer. Estamos com 19 respostas já. De um total de quantos presentes hoje? 30 alunos? Já boa parte já mandou. Professor, eu tô tentando acessar aqui, mas eu já entendi o passo a passo, tá tudo certinho. Só Tá. que como eu tô com problema no Wi-Fi, eu tô usando 3G e tá muito lento, daí por isso que eu tô demorando, tá? Tá, não tem problema também. Eu vou deixar em aberto. Se você não conseguir responder hoje, você vai ter alguns dias aí para responder, tá? Tá ok. Tá. Tem mais alguém fazendo ainda? Ou com essa dificuldade que a Gabriela tá? Eu tô terminando de fazer. Tá Eu tô bom. na 5. Ok, tranquilo. Assim que vocês terminarem, avisa que eu começo a desenvolver as questões com vocês. Opa, 21 respostas já. Estão indo bem, 7,8 em média. Vinte e duas, 7,9. Vinte e três. Oh, 25. Dois mandaram agora. E em tempo real isso aqui. Professor, por que depois que manda e volta para a tela principal, você não pode ver mais os resultados? É por conta do sistema do Forms, tá? Beleza. Por isso que é bom você quiser embora depois que eu corrigir, ele vai voltar para você. Entendi. Eu tenho uma função aqui que dentro do sistema, quando eu corrijo, depois que eu fecho todas as notas, eu devolvo. E aí, esse termo até, eu não sei se a Microsoft já mudou ou não, gera muita confusão, porque aparece para você uma mensagem assim, sua atividade foi devolvida. E aí, o pessoal começa a ligar, mandar mensagem, o que que eu fiz de errado que o professor não aceitou? Não é isso, é que ele devolveu para você a resposta. Entendi. É porque no celular é meio complicado, porque daí, quando eu abro, para não fazer isso, eu divido a tela em dois. Só que às vezes Tá. o meu celular dá uns problemas e fecha uma tela, daí já era, tipo, perco o negócio. Tá. O que eu posso fazer para outras atividades, a gente pode ir deixando também os PDFs delas, também não é uma coisa complicada de fazer. Pelo menos para ter os enunciados, né? É que essas iniciais, elas são bem simplesinhas, né? Não tem muita dificuldade. Bom, 26 respostas, posso começar a fazer? 27.
começar a resolver com vocês, tá? O percentual de acerto está muito bom. Então, vamos lá. Correção. Primeiro exercício. Uma conversão aí de quilômetros por hora para metro por segundo, né? Recapitulando que 1 quilômetro por hora é igual a 1.000 metros dividido por 3.600 segundos, tá? Logo, 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, 60 quilômetros por hora é igual a 60 vezes 1 sobre 3,6 metros por segundo, o que dá aproximadamente 16,7 metros por segundo. 23 acertos, 1, 2, 3, 4 erros. Teve gente que chegou em 300 metros por segundo. Ai. Não é tão rápido assim, não. Pessoal que não acertou, alguma dúvida? Depois o inverso, 20 metros por segundo, corresponde a quantos quilômetros por hora? Aqui era só substituir no lugar de metro por segundo o 3,6 quilômetros por hora. E aí 20 vezes 3,6, 72 quilômetros por hora. Eu tinha até feito isso já no exemplo, né? 27 acertos, só um erro. Muito Professor, Sim? desculpa, só no enunciado era 60 km por hora ou 1,6 km? Acho que eu me confundi nisso. 60, porque a questão número 1, esse um ponto é a numeração da questão. Nossa, já fiz, depois que eu errei, então. Entendi. Entendeu? Essa numeração é automática do Forms. Eu já fiquei com 1,6, mas então tá bom, beleza. Joia. Depois, número 3. Um dia corresponde a 24 horas, né? Isso é verdade, gente? Um dia tem 24 horas? O que vocês acham? É 23. Essa lenda, né, professor? Ele tem tantas horas quanto eu estiver acordado, professor. Um dia, na verdade, não tem 24 horas, tá? Ele tem um pouco menos. E essa diferença é muito pequenininha, mas ela somada todos os dias, ela faz com que no Equador a gente não tenha sol a pino no meio-dia. E aí tem um fator de correção para isso. Alguém sabe que fator de correção é esse? Professor, desculpa, pode repetir que travou o seu áudio. Um dia, de fato, não tem 24 horas. Tem menos que 24 horas. Um pouquinho menos. Tá? Uma diferença bem pequenininha. Mas isso somado... Oi? Tirar 1 hora, 24, não é? Não, um pouco mais diferente. O que a gente tem de esquisito na nossa contagem de tempo? Porque qual é o objetivo de... Quando eu penso aqui na linha do Equador, na Terra, tá? Se eu fincar com 90 graus um pedaço de madeira, às 12 horas não forma sombra, só a pino. Tá? Professor, tem um pouco a ver com o ano bissexto ou nada a ver? Exatamente, o ano bissexto é o fator de correção. A cada 4 anos, essa diferença ela é corrigida com um dia a mais. Assim que eu lembrava mais ou menos, mas não tinha certeza. É isso mesmo. Tá? A cada 4 anos tem um fator de correção de um dia. Tá?
Então, aqui 24 horas, 24 vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Isso dá o 86.400 segundos. Ou seja, se você piscar 86.400 vezes seguidas, passou-se um dia sem que você fizesse absolutamente nada, a não ser ficar piscando. Um jeito bem sem graça de passar um dia, né? Aí, quando foi para o metro quadrado, pouco mais da metade acertou. Vamos ver por quê. 54% só acertou. 15 pessoas chegaram no valor correto. Então, aqui com um pouquinho mais de calma. 90 metros quadrados. E eu quero levar isso para alguma coisa em centímetros quadrados. Vamos de novo pensar no metro quadrado. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Né? Metro por metro. Quantas divisões eu posso fazer aqui? Eu preciso dividir isso aqui em 100 espaços iguais para ter... para ter um centímetro quadrado. Tá? Então, seriam 100 divisões aqui, 100 divisões aqui. Metro quadrado é metro vezes metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado centímetros. Potências de mesma base. Mantém a base. Somos expoentes. Então, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Logo, 90 metros quadrados é igual a 90 vezes 10 elevado à quarta potência centímetros quadrados. Ou ainda, como está lá na resposta, 90 seguido de 1, 2, 3, 4 zeros. Portanto, estamos falando aí de 900.000 centímetros quadrados. Tá? Dúvidas ainda? Não, professor. Quando a gente fala em volume, aí a gente vai para o tridimensional, né? Eu tenho um cubo de 1 centímetro de lado, 1 centímetro por 1 centímetro, e ainda 1 centímetro aqui de altura, tá? Então seria um dado aí de 1 centímetro. Eita, nós, torceu. De 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. E a pergunta é: quantos milímetros cabem aqui dentro? Bom, 4 centímetros cúbicos equivale a quantos milímetros cúbicos? De novo, vamos lá. O que é 1 centímetro cúbico? É 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Olhando para a régua que todo mundo tem em casa, é fácil ver que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, isso aqui é 10 milímetros vezes 10 milímetros vezes 10 milímetros. Ou seja, 1 centímetro cúbico é igual a 1.000, 10 a terceira, milímetro cúbico. E aí? Nós temos, então, que 4 centímetros cúbicos corresponde a 4 vezes 1.000 milímetros cúbicos, ou ainda 4.000, como aparece ali, 1, 2, 3 zeros, milímetros cúbicos, tá? Então, estão aí as 5 resoluções. Pessoal, eu vou salvando sempre que eu for fazendo solução de exercício, eu salvo essa imagem aqui num arquivo PNG, tá? Que é um tipo de
de imagem, e eu vou colocando também lá nos arquivos da aula, tá? De maneira que vocês podem ter acesso aí à figura que é gerada a partir dessas lousas, tá? Não precisam ficar preocupados em fotografar ou em ir tirando prints da tela. Eu já faço isso para vocês aqui, tá? Tudo bem, gente? Beleza. Sim. Certo, professor. Só deu uma piscada só. Oi, não ouvi, ficou ruim o áudio? Eu só errei na hora da conversão dos centímetros cúbicos. Eu esqueci de virar centímetros para milímetros na hora. Ah, tá. Esses errinhos acontecem, né? A gente precisa ficar atento e tomar muito cuidado quando isso envolver alguma coisa mais séria, como trabalho mesmo, né? Quando você está aí fazendo exercendo sua atividade profissional, esse tipo de erro pode gerar grandes desastres, né? Precisa tomar cuidado. Não esqueçam que uma história triste que custou muito dinheiro, um dos primeiros robôs que foram mandados para Marte. Essa história parece coisa de comédia pastelão, mas não é, gente. A equipe da NASA que trabalhou nesse robô, ela tinha metade dos técnicos eram britânicos e a outra metade era americana. E uma parte da equipe trabalhou no sistema internacional, outra parte trabalhou no sistema inglês. Precisa terminar a história? O robozinho explodiu. Quando ele tocou em Marte, ele espatifou, porque eles misturaram cálculos vindo de dois sistemas diferentes, eles não estabeleceram qual seria o padrão. Então, pequenos erros, às vezes, em unidades, fiquem muito atentos, eles podem gerar resultados bem desagradáveis, viu? Então, cuidado, tá bom? Pessoal, por hoje é só. A gente já viu bastante coisa hoje, né? Na próxima semana a gente vai começar com cinemática, a cinemática da partícula, e aí a gente vai começar a trabalhar também com algumas planilhas para fazer simulações de movimentos, tá? Então, quem puder estar com o Excel também vai ser legal. Quem não puder, tudo bem, a gente vai fazer das duas maneiras, tá? Usando a lousa digital. O software que eu uso para fazer isso, ele se chama Whiteboard. É um software que é acoplado pela Microsoft dentro do Teams, tá? Mas eu vou também mostrar para vocês algumas coisas em planilha, porque eu acho que aprender a usar Excel é fundamental para a formação de vocês, né? Não tem como não usar esse tipo de ferramenta aí para atuar na engenharia, tá ok? Amanhã a aula estará disponível para vocês, os vídeos. Então, quem quiser rever ou quem quiser tirar alguma dúvida. Uma ferramenta que a gente tem para tirar dúvidas é o chat geral da equipe também. Eu olho todo dia essa equipe. Podem mandar por ali também. E meu WhatsApp, que vocês têm o contato. Tá? O bom de ser o chat da sala é que pode ser uma dúvida que gere aí perguntas de outros colegas também. Eu acho que é bacana essa interação, tá bom? Outra coisa, especialmente aí, Bianca, eu não vejo a carinha de vocês, né? Então, eu tenho alguma dificuldade em saber se vocês estão acompanhando bem ou não. Por isso, digam, tá difícil, tá fácil, tá muito devagar, tá muito rápido. Podem ficar à vontade para que eu consiga calibrar aí a velocidade e a profundidade do que eu vou apresentando, sem atropelar ninguém, né? O objetivo é que todo mundo chegue ao final tendo aí os conhecimentos, as habilidades necessárias da física para seguir no curso de engenharia, né? Não gosto da ideia de deixar ninguém para trás, tá? Se alguém tiver vergonha, às vezes, não quero falar em
com o microfone aberto, conversa com a Bianca e a Bianca aí depois conversa comigo, tá bom? Mas também sintam-se à vontade em falar diretamente comigo, tá? Beleza, professor. Quem tiver alguma coisa aí, pode me chamar também, estou à disposição de todo mundo aí. E do senhor também, caso precise. Tá, joia, então. Bom? Ok. Pessoal, boa noite para todos e até a próxima semana, então. Até, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.